mais, que é Romanos capítulo 8. Queria que você abrisse sua Bíblia e desde já pedindo que vocês orem por mim. Calor, cansaço e idade contribuem para que a gente fique bem vulnerável, né? Mas vamos lá. Mais uma vez vamos orar. Nosso Deus, nós pedimos a Tua graça na compreensão da Tua palavra. Obrigado por tudo que já ouvimos nessa manhã, que ouvimos ontem à noite, através dos Teus servos. Nós te damos graças por esse evento, pelo impacto que ele é na Tua igreja e no mundo. E nós pedimos que agora, mais uma vez, o Senhor nos ilumine para a compreensão da Tua palavra sobre esse assunto tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de explicar aos crentes de Roma o evangelho que ele prega, porque Paulo não era conhecido da igreja de Roma, ele não é o fundador da igreja de Roma, e ele queria angariar o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. Ele declara isso no capítulo 1 e no capítulo 15. Como eu disse, ele não era conhecido. E corriam boatos a respeito de Paulo, especialmente dos judeus convertidos, de que Paulo era um traidor das tradições judaicas, que Paulo falava contra o templo, contra a lei de Moisés, e que incentivava os judeus a não seguir os costumes que eles tinham recebido através da legislação judaica. E Paulo sabe que quando chegar em Roma, ele planeja visitar a igreja de Roma. Ele sabe que quando chegar lá ele vai ser questionado a respeito desses assuntos, até porque em Roma havia uma grande comunidade de judeus e boa parte deles havia se convertido e fazia parte da igreja. Então, no final da sua terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém, Paulo escreve a carta aos Romanos, com o objetivo de expor o evangelho que ele prega, responder algumas questões escatológicas sobre o lugar de Israel no plano da redenção e orientar a igreja a respeito de algumas questões práticas que ele tomou conhecimento. A divisão da carta é muito simples, capítulos de 1 a 3, metade do capítulo 3, Paulo fala sobre a perdição de toda a raça humana. Primeiro dos gentios, capítulo 1, depois dos judeus, capítulo 2, e de todos, metade do capítulo 3. Em seguida tem a parte em que Paulo fala como Deus justifica pecadores, metade do capítulo 3 até o capítulo 5. Do capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo fala como aqueles que foram justificados pela fé, judeus e gentios, podem viver nesse mundo. Capítulo 6 ele fala que somos livres do pecado, capítulo 7 ele fala que somos livres da lei, capítulo 8 ele fala da vida no Espírito, que é o meu tema nessa manhã. Nos capítulos 9 a 11, Paulo responde à pergunta se ainda tem um lugar para Israel nos planos de Deus, uma vez que os judeus rejeitaram o Messias. Só isso dá um evento inteiro, então não vou nem tocar nisso aí, mas é uma parte escatológica da carta aos Romanos, onde esse assunto é tratado. E de 12 até 15, Paulo traz orientações práticas sobre dons espirituais, unidade da igreja, liberdade cristã e assim por diante. Capítulo 16 é uma lista de pessoas que Paulo conhece e que estão morando em Roma, a quem ele manda saudações e recomendações e faz agradecimentos. A carta aos Romanos, portanto, ela é a carta mais sistematizada, mais organizada que Paulo escreveu, a ponto de Melanchthon, que foi um dos reformadores, dizer que é um verdadeiro tratado de teologia sistemática. A gente não concorda exatamente com isso, porque se fosse uma teologia sistemática pensada por Paulo, que era necessário, teria uma parte de cristologia, como por exemplo a carta aos Colossenses, que Paulo não fala de Cristo, mas não trata da pessoa e da obra de Cristo, a não ser um pedaço do capítulo 3, ele não faz isso na carta aos Romanos. Eu diria que Romanos é a carta de um missionário que expõe o que ele prega, à luz das questões judaicas da sua época, visando obter o apoio da igreja de Roma para o seu trabalho missionário. Capítulo 8, ele está falando da obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Se você fosse escrever
uma carta, ou um tratado, ou mandar um e-mail, ou mandar um direct para uma igreja, que você quer que lhe conheça, especialmente o que você pensa a respeito da obra do Espírito Santo, e você tem um tempo limitado, espaço limitado, você certamente iria fazer uma relação dos assuntos que você considera mais importantes. Não é verdade? Você ia fazer isso. Então, no capítulo 8, você tem o que é que Paulo considera tão importante que a igreja de Roma teria que saber a respeito da obra do Espírito Santo. Por isso, só o fato de estar na lista de Romanos 8, por si só, já demonstra que esse tópico é importante. A ausência do tópico em Romanos 8 também é importante, porque é um daqueles casos em que o silêncio fala mais alto. Por que é que Paulo, numa carta tão importante, num assunto tão importante, não tratou desse assunto aqui? Então, a ausência de determinadas questões relacionadas com o Espírito Santo em Romanos 8, por si só já são uma evidência de que Paulo as vê como sendo secundárias. Tá certo? Feito isso, essas observações, nós iremos dar uma olhada no que Paulo escreveu. E eu queria ver com vocês cerca de 8 ou 9 pontos da obra do Espírito Santo no crente, que são mencionados pelo apóstolo Paulo aqui. E nós vamos do verso 1 até o verso 30, se o tempo der, e o calor não me derrubar. Mas a intenção é chegar até o fim, tá bom? Então vamos começar com aquilo que Paulo considera importante mencionar a respeito da obra do Espírito Santo. Primeiro, ele vai dizer do verso 1 até o verso 4, que é o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo nos crentes. Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero destacar 4 coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A primeira delas é que agora já não tem mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é o resumo do que Paulo ensinou no capítulo 3 e 4, que nós somos justificados, 3, 4 e 5, que nós somos justificados pela fé, justificados pela graça de Deus com base na obra de Cristo. Portanto, quem está em Cristo, ao contrário do que os judeus ensinavam, de que era necessário a prática de obras, quem está em Cristo pela fé, ele é completamente perdoado, ele está justificado diante de Deus e, portanto, já não há condenação contra ele. A condenação aqui é da parte de Deus. Deus não tem mais absolutamente nada contra quem está no seu Filho. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A segunda coisa que a gente tem que mencionar aqui, de acordo com o que Paulo escreve, é que é o Espírito Santo quem promove isso, que operacionaliza isso, como ele diz aqui, bem direitinho. Eu vou pedir para desligar, e se alguém puder desligar o ventilador, eu agradeço, porque eu não consigo passar. Eu fico passando as páginas, aí a Bíblia passa outras, aí eu agradeço. Veja só o que ele diz no verso 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Se você ler o capítulo 7, você vai ver Paulo descrevendo o que é a lei do pecado e da morte. A pessoa debaixo da lei quer fazer o que é certo, não consegue e é condenado pela lei. É a situação da humanidade. A humanidade está debaixo da lei do pecado e da morte. Essa lei diz: todos pecaram e todos estão condenados.
E não tem escapatória dessa lei, ela vale para todos, todos. Mas, pelo Evangelho, Deus introduziu uma outra lei, que Paulo chama aqui no verso 2, de a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo que nos é dado, ele nos livra da lei do pecado e da morte, porque ele, agora vem meu terceiro ponto, aplica a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Veja o que diz o verso 3. Porque o que era impossível para a lei, ou seja, nos justificar e nos perdoar, porque estava enferma pela carne. O problema não é a lei de Deus é pura, santa e boa, o problema é que ela foi dada para pecadores como vocês e como eu. Então, a lei não pode justificar. Deus fez isso enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo, entenda-se, está subentendido, Deus condenou na carne de Cristo o pecado. Então, veja só, debaixo da lei, condenados, sem expectativa, Deus enviou seu Filho e na carne de Cristo, no corpo de Cristo, Deus condenou o pecado de uma vez por todas. O Espírito Santo, que é o Espírito de vida, transmite isso, ele comunica ao que crê os efeitos da morte de Cristo, de forma que Deus agora não nos condena mais. Aquilo que era impossível para a lei, Deus fez enviando o Espírito Santo aos nossos corações e aplicando a obra de Cristo em nós. E ele, dessa forma, todos os preceitos da lei são cumpridos em nós, verso 4, a fim de que o preceito da lei, as exigências da lei, se cumprissem em nós. Em que sentido os preceitos da lei se cumprem em nós? Em Cristo nós somos vistos como justos, santos, perdoados, não há mais condenação. Todas as exigências da lei se cumprem em nós mediante a obra de Cristo Jesus. Paulo aí qualifica, isso não é para todo mundo. Ele diz no verso 4, para nós, ou em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo isso que foi dito não é para todo mundo, não é para quem anda na carne, mas é para quem anda no Espírito. Aqui é importante fazer uma distinção. Esse contraste carne e espírito que a gente vai encontrar em Romanos 8, ele não é na área da santificação, ou seja, um crente que está na carne versus um outro crente que está no Espírito. Não. A vida na carne é a vida no mundo, é a vida em pecado, é a vida debaixo da lei, é a vida do não convertido, é daquela pessoa que está condenada por Deus e vai ser lançada no inferno. Paulo chama isso de viver na carne, é o mundo da carne. E viver no Espírito é ser crente, ter sido regenerado, ter recebido o Espírito Santo. Então o contraste é um contraste entre dois modos de existência. Debaixo da lei, no mundo, condenado, indo para o inferno, que é chamado de vida na carne, e salvo, perdoado, justificado, sem condenação, vivendo para Deus pelo Espírito Santo, que é a vida no Espírito. É um contraste entre o descrente e o crente que Paulo está falando aqui. E não de dois tipos de crente, um crente carnal e um crente espiritual. Mas a distinção é essa daqui. Bom, então, primeira coisa que Paulo menciona, quando ele está citando a obra do Espírito Santo, é que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo Jesus naqueles que creem. Não é importante isso? Isso é o que a gente chama de justificação. Agora, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre isso? Geralmente o pessoal, quando vai falar do Espírito Santo, fala de outros temas. Mas qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o Espírito Santo, que fazia essa relação e dizia que o papel mais importante do Espírito, que o Espírito foi enviado por Deus ao mundo, foi para aplicar a obra de Cristo naqueles que são chamados pelo Evangelho? Essa é a obra mais importante do Espírito Santo, porque dela depende todas as outras. Porque se você não for crente, se você não
for justificado, você não vai ser santificado, você não vai ser glorificado, você não vai conhecer o poder do Espírito, você não vai conhecer nada do que Deus tem para nós mediante o seu Espírito. Então, esse é o primeiro ponto. O Espírito comunica as virtudes, os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, de forma que pelo Espírito Santo, Deus me vê como justo e não há mais nenhuma condenação. Agora, eu tinha falado que isso, segundo Paulo diz, é para os que são crentes, não para o descrente. Veja como Paulo agora descreve isso, e a segunda coisa que ele fala sobre o Espírito Santo é que o Espírito produz vida e paz em contraste com a carne. Versos 5 a 8. Ele terminou dizendo: nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, ele vai explicar isso que ele falou, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os descrentes que estão na carne, não regenerados, eles pensam nas coisas da carne, nos prazeres, nos desejos, nas paixões. Mas os que se inclinam para o Espírito... Espera só um minutinho ali para o pessoal ajeitar, só um minuto. Me lembrei agora falando do Espírito Santo, né? E o vento soprando. Aí, vocês sabiam que eu não podia ficar calado, né? Isso aqui. Aí todo mundo pensando em Pentecostes, né? E todo mundo sabe que no dia de Pentecostes não tinha vento. O que tinha era o som de um vento. Som de um vento. Isso é importante lembrar, porque as pessoas não confundem, né? E elas ficam esperando a ventania, soprando, não é? Na verdade, era o som de um vento impetuoso. Vocês sabiam que eu ia dizer isso. Vamos para... Esquece isso aí. Vamos lá, nós temos muito material para cobrir aqui. Então, verso 5, voltando à leitura do verso 5. Os que se inclinam para a carne, inclinar-se para a carne é você viver... Sua inclinação é fazer a vontade da carne. Lembrando então que o arbítrio não é livre. O descrente se inclina para a carne, ele tem uma inclinação. Quem é do Espírito, verso 5, se inclina para as coisas do Espírito. Aquele que foi regenerado, liberto do domínio do pecado, agora o seu arbítrio se inclina para fazer as coisas de Deus. Se inclina para fazer as coisas de Deus. Então, quando as pessoas me perguntam se nós temos livre-arbítrio, a minha resposta é, à luz da Bíblia, não podemos dizer que temos livre-arbítrio. Nós temos arbítrio, mas ele não é mais livre. O descrente se inclina para a carne e o que é crente vai seguir a direção do Espírito Santo. São duas orientações distintas, mas ambas mostram que o arbítrio não é neutro. No sentido assim, uma hora você se inclina para a carne e outra hora você se inclina para o Espírito. Quando você quiser e da forma que você quiser. E não é assim. Não é assim. Você ou anda inclinado para a carne, ou você anda inclinado para o Espírito Santo. E os resultados, Paulo descreve no verso 6. O pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne e os seus resultados, dá para a morte. Sim. Quem nesse mundo vive inclinado a andar segundo o seu coração, o pecado que habita nele, ele experimentará a morte, não só a morte física, como todo mundo, mas a morte eterna. A morte eterna. Mas, verso 6, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Se você é crente, tem o Espírito Santo, então o Espírito vai inclinar você para as coisas de Deus. E isso vai produzir o que Paulo chama aqui, vida e paz. Conclusões dele aqui no verso 7 e 8, explicação e conclusão. Por isso, o pendor da carne, ou seja, a inclinação do nosso coração pecaminoso, do nosso arbítrio viciado pelo pecado, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem não é regenerado, não existe isso de neutralidade.
Quem não é regenerado, quem não tem uma nova natureza, ele vive na natureza adâmica, que ele herdou de Adão por geração direta. Geração direta. Ele nasce pecador, ele nasce inclinado para o mal, ele nasce corrompido em todas as faculdades do seu ser. E a inclinação dele é essas coisas que desagradam a Deus. Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não pense que quem não é crente é amigo de Deus de alguma forma. Às vezes a gente tem uma categoria na igreja, a gente tem um pessoal que vai, mas que não é convertido, a gente chama de amigo do evangelho, né? O evangelho não tem amigos, ou tem aderentes ou tem inimigos, mas amigos ele não tem. Então, viver na carne leva você à inimizade contra Deus. É inimigo de Deus. E Deus lhe vê como inimigo. Ao contrário do que foi dito no verso 1, não há condenação para quem está em Cristo. Ao contrário disso, quem vive na carne, Deus é inimigo dele. A carne é inimizade contra Deus. Por quê? Verso 7. Pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. A nossa natureza pecaminosa, ela não está debaixo das exigências de Deus. Não podemos cumprir as exigências de Deus. Conclusão de Paulo no verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne significa quem não é convertido, quem vive de acordo com a natureza adâmica, quem está nesse mundo, debaixo da lei, tentando às vezes agradar a Deus pelo seu próprio esforço, mas tudo que ele vai fazer é inimizade contra Deus e vai produzir morte e ele não vai poder agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a segunda obra do Espírito Santo. Regenerar o pecador e inclinar o pecador regenerado para as coisas de Deus e, portanto, as coisas que dão vida e paz. Aquele desejo que você tem de ler a palavra, de buscar a Deus em oração, de perdoar, de dizer não ao pecado, é o Espírito Santo operando no seu coração e aplicando a você a vida e paz. Toda vez que o pecador ele está cometendo o que lhe é próprio, iniquidade e corrupção, ele está seguindo a disposição natural do seu coração e, portanto, ele está em inimizade contra Deus. Agora vamos para a terceira coisa que Paulo fala. Eu peço que vocês vão percebendo ou notando os tópicos, porque, como eu disse, eles revelam a importância que Paulo atribui para eles. O terceiro tópico que eu anotei aqui é que o Espírito habita em todo verdadeiro crente. Do verso 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, teu Espírito, é vida por causa da justiça. Justiça de Deus em Cristo, em perdoar-nos com base no que Cristo fez. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, eu vou parar um segundinho para fazer um pedido inédito. Cadê pastor Euder? Euder, me arruma uma cadeira, porque eu vou fazer como os rabinos, eu vou sentar e ensinar. É melhor do que eu cair. Põe onde você quiser.
Era bom uma outra para eu botar a Bíblia de lado. Cadeira vermelha é interessante. Desde que não seja elétrica. Irmãos, isso é recomendação da minha esposa. Ele diz assim: quando você estiver sentindo que está ficando difícil, pede uma cadeira. Então, eu vou lá. Muito bem, eu me sinto à vontade porque essa era a forma como os rabinos ensinavam, né? Então, vamos dar uma de rabino aqui. Preciso de 3 mãos para fazer isso aqui. Consegui. Obrigado. Gente, agora, lá, capítulo 8. O pessoal lá atrás está me vendo, né? Levanta a mão, se dá para ver. Legal, tá bom. Capítulo 8, a partir do verso 9 até o verso 11. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala é que a presença do Espírito Santo em nós nos identifica como verdadeiros cristãos. A gente poderia talvez acrescentar ou dizer outras marcas que mostrariam com clareza que nós somos cristãos, mas Paulo se refere ao Espírito como sendo a prova definitiva de que nós somos de Deus. Olha aqui o que ele diz a partir do verso 9. Primeiro, vocês não estão na carne. Ele está escrevendo aos crentes de Roma e, como crentes, eles não estavam mais na carne. Eles já haviam sido libertos da lei do pecado e da morte. Mas vocês estão no Espírito, vida no Espírito. Lembra do contraste que eu disse? 2 modos de existência. Só tem 2 modos de existência no mundo. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Paulo diz aos crentes de Roma: vocês não estão na carne, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Quando é que o Espírito Santo passou a habitar nos crentes de Roma? Não há dúvida nenhuma que foi quando eles se converteram, quando eles creram em Jesus, quando eles foram justificados, porque nós já vimos que é o Espírito Santo que aplica essas coisas no coração daquele que crê. Portanto, nós não podemos afirmar, à luz da Bíblia, que uma pessoa se converte sem o Espírito Santo, como ensinou Pelágio ensinou isso no século IV, como ensinou Charles Finney nos grandes avivamentos dos Estados Unidos. Nós não podemos afirmar isso aí. O que nós dizemos é que quando a pessoa se converte, ela é regenerada e o Espírito Santo passa a morar nela, porque sem a presença do Espírito ninguém pode ser crente. Como ele diz aqui, final do verso 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Portanto, quando é que você recebeu o Espírito de Cristo? Quando você se converteu, quando você creu, quando você foi regenerado. Pessoas têm diferentes experiências com relação a isso. Eu sei exatamente o dia, a hora e o ano em que isso aconteceu comigo, em que o Espírito Santo veio ao meu coração, iluminou minha mente, inclinou o meu arbítrio, mudou a minha vontade, regenerou a tendência no meu coração e eu saí uma nova criatura, vivendo no Espírito. Eu posso dizer o dia e a hora, mas a minha mulher, que é a pessoa mais crente que eu conheço, ela não sabe. Eu sempre disse para ela: você nasceu crente já. Você já nasceu regenerada, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Como João Batista, não é? Que era cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mamãe. Então pode ser. Ela pode ter se convertido quando criança, não lembra quando foi a conversão dela, mas em algum momento o Espírito Santo passou a habitar no coração dela, passou a viver no coração dela, tá bom? Olha só, esse pessoal da Vinac, que solução maravilhosa para a página não voar, mas está voando do mesmo jeito. Eu tinha um aluno meu, que era meu seminarista,
e que eu dava aula de pregação para ele, e ele gostava de fazer uns esboços assim, completos, né, como às vezes eu gosto de fazer. E ele dependia muito disso aí. Aí eu me lembro, na noite em que ele foi pregar na igreja para ser consagrado, eu apresentei, chamei ele para o púlpito, e o que é que eu fiz? Eu disse: você tem que aprender a pregar sem esboço, porque você não sabe quando Deus vai mudar a pregação, você não sabe quando você vai ser chamado a pregar. E ele pregou até direitinho. Aí o assunto passou. Em setembro do ano passado, eu fui pregar na igreja dele, e eu tinha levado o meu esboço. Ele me chamou ao púlpito, me apresentou, puxou o esboço. Disse: pastor, o senhor recorda disso aqui? Eu me lembrei da maldade que eu tinha feito e como ela volta, né? Como ela volta. Mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos no terceiro ponto, que é exatamente esse aqui, o apóstolo Paulo dizendo que a presença do Espírito Santo em nós é que identifica que nós somos, de fato, filhos de Deus. Veja o verso 10. Se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto. O seu corpo está morto, ou caminha para a morte. Ele está morto diante de Deus. Ele não tem vida. Não estou falando de vida biológica, estou falando de vida espiritual. E caminha para a condenação. Mas o teu espírito, verso 10, é vida por causa da justiça. Aqui a gente vive uma tensão que eu sei que todos vocês vão compreender. A gente tem uma natureza pecaminosa, debaixo da condenação da lei, estaria caminhando para a condenação se a gente não tivesse sido salvo e perdoado. E agora, por outro lado, o nosso espírito vive por causa de Cristo. E essa tensão, essa briga, ela vive em nosso coração constantemente. Gente, vamos tentar mais uma coisinha aqui. A última coisa dentro desse, o último ponto dentro desse terceiro, o problema vai ser aqui, ó. Obrigado. Alô, beleza, que bênção, ótimo. Pronto, obrigado, querido. Terceiro ponto, o Espírito de Deus em nós é a marca de que nós somos de Cristo. Mas não só isso, veja só o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo não somente é a prova de que eu sou de Cristo, mas ele é a garantia da ressurreição. O Espírito que Deus colocou no meu coração é o mesmo Espírito que no domingo de manhã ressuscitou o corpo de Cristo. É o mesmo Espírito. Então, aquilo que o Espírito Santo fez domingo de manhã, dando vida ao corpo morto de Cristo, é o que ele fez comigo quando ele veio habitar em mim, me deu uma nova vida, a ponto de a Bíblia dizer que eu sou uma nova criatura, e ele vai fazer a mesma coisa comigo que ele fez com Cristo naquele domingo de manhã. No dia do juízo final, quando houver a ressurreição dos mortos, esse Espírito que habita em mim, ele fará com que o meu corpo reviva. Não importa quantos anos eu esteja morto, ou se eu estiver vivo, serei transformado em glória pelo Espírito Santo. Mas o ponto de Paulo aqui é essa união entre nós e Cristo. O mesmo Espírito que atuou em Cristo é o mesmo Espírito que atua e está presente em nós. Veja como isso é importante, você saber que em você está agindo aquele mesmo Espírito que tirou Cristo de entre os mortos na manhã de domingo e que habita em nós como garantia da ressurreição. Quarta coisa que Paulo menciona aqui é que porque nós somos filhos, porque nós temos o Espírito, nós
podemos mortificar a nossa carne? Veja só, do verso 12 ao verso 13. Assim, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A quarta operação do Espírito Santo que ele faz no crente, que Paulo menciona aqui, é a mortificação da nossa natureza pecaminosa. Eu disse para vocês que Deus implementa, Ele insere na nossa vida um novo princípio de vida, que é o Espírito Santo vivendo em nós. Mas em nenhum momento Paulo disse aqui que Deus tira aquela natureza corrompida. Na conversão não existe uma troca da natureza corrompida pelo Espírito Santo habitando em nós. O que existe é a inserção, a adição da vida no Espírito, a presença do pecado em nós, que gera o conflito que vocês conhecem e experimentam todo dia. Desejo de fazer o bem, não consegue, faz o mal que vocês não querem, a tentação vem, você não resiste, ou então resiste pelo poder do Espírito Santo. Então, todo crente verdadeiro passa por conflito e às vezes ele perde. Uma pergunta muito comum que o pessoal me faz é essa: pastor, eu não aguento mais, eu caio toda vez. Estou com medo de que eu não sou crente. Será que eu sou convertido, pastor? Porque eu caio na tentação. A minha resposta é: se você não fosse convertido, você não estava nem preocupado com isso. Porque só quem nasceu de novo, só quem é crente, que tem espírito de vida, é que percebe o conflito e que fica triste quando ele fraqueja, quando ele cai. Pelo Espírito, nós podemos mortificar a carne. 2 pontos aqui que eu quero que você note, que são extremamente importantes. No verso 11, Paulo diz assim: meus irmãos, nós não somos mais devedores a viver segundo a carne, como se a gente fosse constrangido a isso. Em outras palavras, Paulo aqui está descrevendo o que era a vida dele antes de se converter. Ele era constrangido a viver segundo a carne. Mais uma vez eu volto para aquela questão do arbítrio. Não era livre. Havia esse constrangimento. Paulo era constrangido, obrigado, por assim dizer, a viver segundo a carne, prisioneiro das inclinações carnais. Agora, em Cristo, nós não somos mais devedores. Nós não somos mais obrigados a viver uma vida de pecado. Porque se isso acontecer, verso 13, se vocês viverem segundo a carne, isso prova que vocês não são crentes. A pessoa que tem o Espírito Santo, como eu disse ontem à noite, quando ela está cheia do Espírito Santo, e na vida normal, a primeira evidência é santidade. Santidade. Se você vive segundo a carne, você na verdade está caminhando para a morte, você não é convertido. Você pode frequentar a igreja, você pode ser assíduo aos cultos, você pode ter nascido num lar cristão, ter alguma influência evangélica, mas se você vive na carne, você está caminhando para a morte. Mas, olha o ponto aqui: se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Se pelo Espírito você mortificar os feitos, as obras do corpo, que significa a natureza corrompida, então você vai viver, você de fato tem a vida eterna. Esse é o quarto ponto do apóstolo Paulo. O Espírito Santo mortifica o nosso coração. Primeiro ponto, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós, do verso 1 até o verso 4. O segundo ponto foi que o Espírito Santo nos inclina para as coisas de Deus, que foi do verso 5 até o verso 8. Em terceiro lugar, a presença do Espírito identifica que nós somos crentes, do verso 9 até o verso 11. E agora, em quarto lugar, o Espírito Santo mortifica a nossa natureza pecaminosa, do verso 12 até o verso 13. Agora, em quinto lugar, Paulo menciona uma obra do Espírito Santo muito importante, que é produzir a certeza da salvação.
Você quer a certeza da salvação, eu sei disso. Mas como é que ela é produzida em nós? Vamos ler aqui do verso 14 até o verso 17. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Certeza da salvação é uma coisa que todo mundo quer, todo crente quer. Agora deixe-me dizer alguma coisa que talvez seja novidade para você. A certeza da salvação, ela não é constante na vida do verdadeiro crente. Uma pessoa pode ser crente verdadeiro, mas por uma série de fatores internos e externos, ela pode passar um período de questionamento. O famoso John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia, é O Peregrino, um clássico que descreve a trajetória do cristão. Quando ele era novo convertido, crente em Jesus, ele imaginou na sua cabeça, veio uma voz na cabeça dele, uma tentação na cabeça dele, para que ele blasfemasse contra o Espírito Santo. E aí ele teria dito, Espírito Santo, você é anátema. Aí imediatamente veio outro pensamento, você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem mais salvação. E ele passou 1 ano de sofrimento, um verdadeiro inferno, porque era crente, não tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas pensava que tinha. E levando aquela culpa e aquele sofrimento, 1 ano no qual ele questionou se de fato ele era crente em Jesus. Finalmente, depois de 1 ano, ele entendeu o que era a blasfêmia contra o Espírito Santo e ele teve paz no seu coração. Ele pediu perdão a Deus, naturalmente, pelo que tinha feito, mas ele entendeu que um crente verdadeiro não blasfema contra o Espírito Santo, que significa dizer que Jesus é um endemoniado e que Jesus fez o que fez pelo poder de Satanás e de Beelzebu, que foi isso que os fariseus disseram, e em seguida Jesus disse, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Quando uma pessoa faz aquilo que os fariseus fizeram, ela já chegou no ponto de inconversão, chegou num ponto em que não tem volta, não tem volta. Por isso que Jesus disse, não tem perdão nem aqui, nem na era vindoura. Um crente verdadeiro não faz isso. Você questionar experiências espirituais que você vê e que você percebe que elas não batem com a Bíblia, não é blasfemar contra o Espírito Santo. Você questionar o seu pastor e as coisas que ele está fazendo, também não é blasfemar contra o Espírito Santo. A quantidade de crente que acha que blasfemou contra o Espírito Santo e que duvida da sua salvação é muito grande, é muito grande. E eu lamento muito que um ensino errado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo produza esse tipo de sensação e de culpa nas pessoas. A gente tem que respeitar o Espírito, não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito, temos que ser cheios do Espírito Santo, mas um crente verdadeiro, ele nunca vai cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se tem aqui na audiência, no auditório, algum crente sofrendo com isso, mas eu queria que você refletisse sobre isso aqui, que você pensasse a respeito disso aqui. Durante algum tempo, durante os meus estudos na África do Sul, para o mestrado, eu vivi sem certeza. Foi mais ou menos 1 mês que eu comecei a ler os livros de liberais, de gente que não cria na Bíblia realmente, e o argumento deles era muito claro, era muito lógico, gente muito preparada, top mesmo na área de letra, arqueologia, a sociologia, argumentando contra a veracidade da Bíblia. E eu tinha que ler aqueles livros todos por exigência do meu orientador. Cheguei a um ponto que eu vacilei, eu comecei a questionar a existência. Eu me ajoelhava para orar ao lado da minha cama e eu só conseguia chorar.
chorar. Eu não conseguia nem orar porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar. Até que finalmente eu resolvi ligar para o meu orientador nos Estados Unidos, um homem muito crente, muito capaz, e ele deu uma risada e disse: quais são as questões aí? Eu digo: isso, isso e isso. Aí ele me dá um tempo. Depois ele entra em contato comigo e diz: olha, você vai ler os seguintes artigos, leia os seguintes livros, E aí aquilo satisfez a minha mente, meu pensamento, e eu voltei à certeza realmente de que Deus era o meu Deus e que Ele era real. Escapei, por isso aqui, de ser ateu. Sabe o que é que me manteve? É que no meio de toda aquela confusão e angústia e dúvida, eu não conseguia virar as costas para Deus definitivamente. Eu não conseguia abrir mão finalmente da minha crença em Deus e me tornar um ateu. Tinha uma espécie, naquelas horas que eu me ajoelhava para orar, eu sentia como que alguma coisa lá dentro dizendo: você é meu, mesmo que você não consiga articular o que você está dizendo. Isso que eu descrevi para vocês é o que Calvino chamou de o testemunho interno do Espírito Santo, que ele entendia que era um nível de certeza superior a qualquer outra certeza que você tenha. É quando o próprio Espírito Santo, de maneira direta, diz a você: você é meu. Como é que a gente tem certeza de salvação? Eu abro minha Bíblia e eu vejo a descrição que a Bíblia dá do que é ser crente. O crente tem fé, o crente abandona o pecado, o crente perdoa os seus inimigos, o crente dá testemunho de Jesus. Aí eu faço uma comparação. Eu pego o quadro do crente que está na Bíblia e olho como se fosse um espelho. E se eu perceber na minha vida que eu creio em Jesus, que eu amo o meu próximo, que eu perdoei os meus ofensores, que eu estou dizendo não para o pecado, eu chego à conclusão lógica de que eu sou crente. Então, há um processo racional até eu chegar à conclusão de que eu sou crente. Mas isso que Paulo está falando aqui é diferente. É um testemunho direto do Espírito Santo no seu coração, de que você é de Deus, e isso não é tirado do crente verdadeiro, mesmo quando ele está passando por angústia, por sofrimento, por grandes perturbações, e até tendo caído em pecado, do qual ele vai se levantar e vai voltar para Deus, se de fato ele é crente, senão ele vai continuar no pecado. Queridos, essa é a quinta coisa, não me lembro mais se é quinta, sexta, já é a quinta. É a quinta atividade do Espírito Santo na vida do crente. Está aqui, verso 15: vocês não receberam espírito de escravidão, como no mundo. Vocês receberam o espírito de adoção, que é o Espírito Santo, pelo qual você chama Deus de Pai. Você consegue chamar Deus de Pai. E no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, a importância disso aqui é muito grande. Quando você está seguro, persuadido de que você foi regenerado, perdoado, aceito por Deus, tudo mais cai em segundo plano, você se torna ousado. Isso é tão importante que Martin Lloyd-Jones, ele dizia que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Você recebe o Espírito quando você... Eu não estou dizendo que eu concordo com ele, não. Eu quase concordo com ele. Ele está dizendo... Você, quando se converte, recebe o Espírito Santo. Mas você precisa disso aqui, depois de você se converter. Esse testemunho do Espírito Santo no seu coração. Porque é isso que vai lhe dar ousadia, coragem. Leia o livro de Atos. Antes do Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, os discípulos estavam com medo, fechados lá no quarto. Quando o Espírito Santo veio, Pedro se levantou diante de uma multidão, botou o dedo no nariz deles e disse: vocês mataram o Messias. 3.000 pessoas ficaram impressionadas com a ousadia de Pedro. É isso aqui. Por que Pedro tinha essa ousadia? Ele estava convencido de que ele era de Deus, de que o que ele estava pregando era a palavra de Deus e que Deus haveria de comprovar o que ele estava dizendo através dos sinais que se seguiram. Eu não estou defendendo que você busque uma experiência, mas eu estou dizendo que você devia buscar
isso aqui, ter certeza da sua salvação, esse testemunho direto no seu coração. E se você não tem, questione porque não tem. Às vezes você precisa colocar a vida em ordem, às vezes você precisa entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, outras coisas. Às vezes você precisa de tirar mais tempo com Deus, fortalecendo a sua fé e assim por diante. Mas é de extrema importância que você tenha certeza de que você é salvo mediante esse testemunho do Espírito Santo no seu coração. Amém? Vamos para a penúltima coisa que eu vou falar aqui, porque eu sei que meu tempo já avançou bastante. Do verso 18 até o verso 25, o apóstolo Paulo fala de como o Espírito Santo nos sustenta no meio dos sofrimentos aqui desse mundo. E eu vou chamando a sua atenção já para o fato de que o apóstolo Paulo não vê nem idealiza a vida cristã como sendo uma vida sem sofrimento. Se alguém lhe disse que depois de você ser crente, seus problemas desapareceriam, é fake news, não é verdade. O crente sofre, perde o emprego, fecha a empresa, fica doente, sofre na carne. Nós passamos pelas mesmíssimas coisas que toda a humanidade passa, porque nós somos filhos de Adão. Estamos debaixo dos juízos, dos castigos circunstanciais de Deus nesse mundo. Não o eterno, mas circunstanciais aqui nesse mundo. Mas Deus nos deu o Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção aqui, como Paulo vai descrever o mundo em gemidos, ele vai descrever nós em gemidos e o Espírito Santo gemendo por nós. São 3 pessoas gemendo aqui no texto: o mundo, nós e o Espírito Santo. E é a maneira de Paulo explicar como é que o Espírito Santo nos auxilia no sofrimento. Então vamos lá. Porque para mim, estou no verso 18, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sustentou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que é que Paulo está descrevendo aqui? Ele está dizendo os efeitos do pecado de Adão. Quando Adão pecou, o que é que Deus disse para a terra? O que é que Deus disse a ele? Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a sua criação por causa do pecado de Adão. Por que ele fez isso? Porque Adão era o representante de Deus aqui nesse mundo. Ele era o mordomo de Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Quando ele caiu, o mundo caiu com ele. E toda a sua descendência ficou sujeita aos efeitos do pecado de Adão. Então, o mundo em que nós vivemos, ele está debaixo dessa maldição. Ele está em agonia. O mundo se contorce em dores, na expectativa da redenção. O mundo espera aquele momento que Deus disse, lá em Gênesis 3. O mundo espera aquele momento que Deus disse que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É isso que nós estamos esperando, a vinda do Messias, para definitivamente esmagar a cabeça da serpente e nos livrar da condenação desse mundo e da vida em pecado e em corrupção, que será o que a gente chama de glorificação depois da ressurreição dos mortos. O que eu quero dizer para você é que não espere que as coisas vão melhorar. Elas sempre vão piorar. E não espere que você vai viver livre de problemas. Também vou dizer a você que não adianta você procurar consolo em dinheiro, sexo, prazeres, bebida, diversão, Netflix, eu ia dizer dorama, mas não vou dizer, ou qualquer outra coisa. Você não vai encontrar paz, descanso e felicidade nesse mundo, porque esse mundo é um mundo de gemidos, é um mundo que geme, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Mas não é só o mundo que está gemendo, não. Olha o que é que Paulo diz no verso 23. E não somente a criação, mas também nós
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança da redenção final de Cristo é que nós somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que Paulo está dizendo aqui é que junto com a criação, nós, os filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, nós já falamos sobre ter o Espírito, nós também gememos no íntimo, junto com a criação, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus e a restauração da criação e de todas as coisas. E como é uma esperança, a gente não vê, a gente espera a esperança, claro, por isso que o nome é esperança, não é? Porque a gente está esperando em fé, quando Cristo vier e transformar esse mundo. Mas até lá, meu irmão, você vai gemer no íntimo, mesmo que você tenha as primícias do Espírito. Ser crente não vai livrar você de depressão, ansiedade, bipolaridade, autismo, conflitos mentais, demência quando ficar velho, Alzheimer, e doença cardíaca, um câncer, perder seu emprego. O fato de você ter as primícias do Espírito não vai livrar você disso. Você geme junto com a criação. Sabe por que é importante eu dizer isso aqui? Porque tem muito crente enganado. Foi enganado pela teologia da prosperidade, foi enganado por falsos mestres que disseram para vocês coisas que a Bíblia não promete. A Bíblia não prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Amém? Amém. Bem, louvado seja Deus. Terminou? Quantos minutos eu tenho ou não tenho mais? Acabou. Então, faz parte dos gemidos da criação. Você tem que... Um minuto só. Bom, só para terminar. Porque eu disse que tem um terceiro que geme, não é? Porque eu não posso terminar dessa maneira como terminei. Olha, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A criação geme, nós gememos, e o Espírito Santo que está em nós geme. Quem geme aqui é o Espírito, viu, gente? Isso aqui não é dom de língua, não, desculpa. Porque tem gente que pensa que isso aqui é dom de língua. Não é. Quem está gemendo aqui é o Espírito Santo, não é você. O Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, com tanto fervor, com tanto desejo, que ele não consegue exprimir. Ele geme diante do Pai. Aqui nós estamos diante de um mistério intratrinitariano, da relação do Espírito com o Pai, em que o Espírito se dirige ao Pai numa linguagem que é impossível de ser compreendida por nós, em que Ele intercede por você. O que é que Ele pede, Euder? O que é que Ele pede por nós? Ele pede que Deus nos dê paciência, que Deus nos console, que Deus nos sustente e que Deus faça o que Ele vai dizer em seguida: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Amém? Se é para Deus, pode ser melhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus.